Começando mais um episódio do Representa Ação, este podcast e videocast feito para a força comercial que movimenta o nosso país. Representantes comerciais, indústria, distribuidores e o comércio, é claro. E eu sou a Manu Marise e vou com você até o final do programa com muito conteúdo. Mas antes eu preciso agradecer empresas que fazem esse projeto acontecer. São elas, Suas Vendas, o aplicativo que todo vendedor representante precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, gerencia os seus clientes, aumenta o seu relacionamento, sua produtividade, tem recursos de inteligência artificial e por isso vai trazer muita eficiência para o seu dia. E se você quer testar para ver se realmente funciona, você pode. Entra no site Suas Vendas, utilize por 30 dias gratuitamente, você vai ver na prática o resultado ser muito ampliado e na hora de decidir escolher um plano para assinar, você tem 30% de desconto se usar o cupom ACção. Diga que viu aqui no programa Representação e tem um desconto diferenciado para ter o aplicativo na palma da mão que vai trazer eficiência para o seu dia a dia. Quero agradecer também Foods, essa gigante em pães congelados com o maior portfólio de produtos e produtos de muita qualidade, que vai trazer muito diferencial para a sua distribuição e para os seus vendedores. Quer saber mais sobre os produtos? Entre em contato Foods, gigante em pães congelados no Brasil. Temos também a R Junto, certificado digital. A R Junto, gente, tem um trabalho diferenciado junto à representação comercial. Olha só, todo representante comercial, pessoa jurídica ou física, ele precisa de certificado digital. E só um exemplo para você sobre o preço diferenciado da Juntos para você que é representante comercial. O A1 CNPJ, que em todos os lugares está na faixa de 180, 220, só através da nossa parceria você vai pagar R$ 120. É isso mesmo, uma excelente economia para você que quer fazer bons negócios. Entre em contato na Central do Representação 21 97144 0712 e saiba como obter o seu certificado digital com esse descontaço da parceria Juntos Representa Ação. Agradeço também a Mais Mineiro Pães de Queijo, esse pão de queijo gostoso da minha terrinha lá de Minas Gerais, só os mineiros sabem fazer, né? Mas sabe qual que é a novidade boa? Eles estão com uma distribuição no Rio de Janeiro. Então, se você é um comércio que quer um produto de qualidade, entre em contato. E se você é representante comercial e quer distribuir um produto com alto giro, melhor custo-benefício, penetração de mercado excelente, porque é maravilhoso, sabor inconfundível, fale também com a nossa central e saiba como ser um representante da Mais Mineiro Pães de Queijo. 21 97144 0712. Vamos lá para um programa sensacional, mas antes eu quero mostrar para vocês tudo o que aconteceu na APA Show 2025. Nós valorizamos muito a presença em feiras, é importante para você, representante comercial, para você, indústria, para você, distribuidor, para a nossa força de vendas no geral. Então, gente, a APA Show tem que participar. Para quem está no ramo de food, gastronomia, alimentação, inconfundível. Dá uma olhadinha no que aconteceu por lá. As pessoas nos falam todo ano que o evento foi melhor do que o ano anterior. E o que eu sempre digo é que nós preparamos o evento e planejamos o evento durante 14 meses. Mas a diferença se dá pelas alternativas que as empresas fazem de stand, de apresentação dos seus produtos e também do atendimento que eles fazem em seus stands. É isso que melhora a cada ano mais. A Feira da APAS, o Festival APA Show, reflete o que é o varejo. Gente falando com gente e aquele atendimento quente e próximo. Então, a feira teve inúmeras novidades na apresentação de vários produtos, levando em conta as melhores soluções para atender os consumidores. Esse ano nós tivemos muitas novidades aqui em todo o complexo, né, da APA Show, começando pelo período de montagem, né, que dura aí 8 dias, passando pelos 4 dias do evento e depois na desmontagem também, né? Então na montagem nós tivemos aí uma evolução no processo de chegada de todos os caminhões,
fila virtual, descarregamento organizado aí dos materiais, né, para a montagem dos estandes. Então isso marcou muito o processo mais acelerado, né, e organizado de toda a montagem da APA Show. Isso trouxe, obviamente, resultados positivos, né? Nós tivemos uma organização muito maior dos estandes, uma entrega mais antecipada e mais aprimorada de uma feira, dessa grandiosa feira, né? Ocupamos mais de 42 mil metros quadrados de estande e mais de 102 mil metros quadrados de área. Toda a organização da APA Show é voltada para atender ao expositor e ao supermercadista, né? O nosso trabalho aqui é deixar a operação muito afinada para que esse grande show, esse grande festival aconteça de modo muito efetivo, né? E aí, obviamente, ano a ano a gente busca evoluções para que cada ano a gente possa bater recordes em negócios, principalmente. As lideranças supermercadistas do Brasil e do exterior estiveram presentes aqui na APA Show para visitar as grandes empresas de fornecimento de produtos, serviços e equipamentos para supermercados, de tecnologia, e se celebrarem a importância do setor supermercadista, um setor que emprega muita gente, que é essencial e aonde o consumidor todo dia tem portas abertas, é o lugar mais democrático que tem o setor de supermercados. Então, extraordinário, sensacional, APA Show é o melhor lugar para você abrir a mente e fechar negócios. APA Show 2025, imperdível em 2026, né? Tem que estar, gente. Agora, não tem como falar da APAS sem trazer para esse bate-papo aqui comigo, ele que é uma referência no setor, é uma gigantesca em pães congelados, o empresário Marcelo Alves, da Foods. Seja muito bem-vindo, Marcelo Alves, empresário Foods. Que bom recebê-lo por aqui. Olá, tudo bem? Bom estar aqui com vocês também. Legal, vamos começar? Nosso Vamos lá, bate-papo. vamos lá. Bom, você que é, além de empresário, palestrante, está rodando todo o Brasil contando essa história maravilhosa de empreendedorismo. Por isso, mesmo já repetindo inúmeras vezes a história, a trajetória da Foods, eu preciso dar esse passinho para trás aqui e pedir que você nos fale um pouco sobre como começou essa faísca Foods, por que trabalhar com pães congelados, como você entrou nesse mercado. Então, Manu, na verdade, eu comecei no ramo de supermercado. Eu comecei com aquilo e foi na época que eu tinha mercadinho junto com meus pais, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Nós identificamos que o setor de padaria é um setor muito importante, né, para a loja, que ele trazia pelo menos de 2 a 3 vezes por dia o cliente para a loja. Então, é um setor que merecia um bom trabalho, ele merecia ter uma qualidade, uma eficiência, porque era um setor importante. Ele trazia venda para a loja, né? Então, e na época que a gente tinha mercadinho, a gente tinha uma deficiência muito grande de mão de obra, né? A gente já tinha uma deficiência de mão de obra. Então, a gente foi buscando soluções para o nosso próprio mercado. E dentro do nosso próprio mercado foi quando a gente começou já a congelar nosso pão. Então, a gente aproveitava o dia que o padeiro vinha trabalhar, a gente já fazia pão a mais e congelava. E esse pão a mais que a gente congelava, a gente deixava para o dia que ele faltava. Então, o dia que ele faltava, eu não tinha que ir para a maceira correndo, bater pão. Eu tinha o pão congelado e aí eu já usava ele mesmo. E com isso eu comecei a vender até esse pão que eu ia guardando para concorrentes meu. Eles me ligavam e falavam: Marcelo, aquele pão que você guarda aí de Socorro, você tem aí? Aí eu falava: tenho. Então estou indo aí buscar. Aí eu falei: pô, por que não fazer isso em grande escala e vender para. E aí foi quando eu ainda estava com o mercadinho e a gente montou uma fábrica de pão congelado. E aí vi que deu certo. Aí meu tempo já não aguentava mais ficar nos dois segmentos, no mercadinho de bairro e na fabriquinha de pão, que eram ambos dois negócios pequenos, mas que tomavam muito meu tempo. Então eu tive que escolher, ou ficar com o mercado ou ficar com a fábrica de pão. Aí acabei, filho de português, né? Acabou ficando com a fábrica de pão mesmo. Perfeito. E assim, qual foi o ponto da virada, né, que a Foods ganhou essa escala nacional? Qual foi essa virada de chave? Sim. Quando isso aconteceu?
Na verdade, mano, isso até faz parte de quando eu estou palestrando, eu falo muito e eu pego no pé do pessoal, né. Marketing é o tipo de investimento que a maioria dos empresários, como ele não é palpável, você faz um evento, você põe um outdoor, você faz alguma coisa e daqui a um tempo ele sai dali e acabou, né, você não vê. É diferente de você comprar uma máquina, comprar um carro, comprar alguma coisa. Então marketing é o quase sempre o erro dos empresários é que eles deixam isso para a última parte do investimento, né, eles gastam com tudo, mas marketing eles deixam uma fatia muito pequenininha. E eu, como fiz faculdade aqui em Guarulhos de administração de empresa, eu me identifiquei com marketing. Então, o que que eu acabei fazendo? Investindo bastante em marketing. A MM Foods, ela nasceu, eu passei 2 anos sem participar da Feira Apas, e aí depois de 2 anos sem participar da Feira Apas, eu resolvi participar da Feira Apas. E com isso, foi a explosão da MM Foods. Foi quando eu comecei a colocar para o mercado: "Olha, eu estou aqui, eu existo". Foi um inves É um investimento pesado, mas é um investimento que vale cada centavo. E é como isso, ó, eu estou nesse momento aqui, hoje alguém está vendo, quando isso aqui estiver no ar, mais gente vai ver, mais gente vai ter curiosidade de saber o que que é MM Foods, como funciona, e o pessoal pode não me ligar hoje, quando está vendo o vídeo, ou amanhã, mas uma hora ele vai falar assim: "Meu Deus, por que não partir para o pão congelado? Pô, lembrei do Marcelo, vou ligar para ele". Então tudo Com é plantar uma certeza. sementinha e aguardar. Então, eu creio que a alavanca que jogou a MM Foods para cima foi o forte investimento em marketing, em ações sociais. Todo lugar que podia estar o nome da MM Foods eu estava colocando, nem que fosse num time de várzea, para ajudar a várzea a tirar o pessoal da rua, ou num evento social, ou num evento de mulheres, vai, eu sempre gosto muito de estar. Tem um evento aqui em Guarulhos que é só para mulheres, eu participo, eu ajudo, eu estou lá, entendeu? Então é aquilo, eu coloco o nome em todo lugar, e com isso deu esse boom, onde a MM Foods, com 9 anos de existência, ela está entre as maiores empresas de pães do Brasil. Eu sou prova viva disso, que você está em todo lugar, afinal, você sempre foi um apoiador dos projetos, inclusive do Festival Gastronômico de Mariporã por anos, né? Estando lá com a gente nessa jornada gastronômica. Então, realmente, isso acontece, não é só da boca para fora, não, pessoal. A MM Foods está Sim. presente, está apoiando. Você tocou no nome da APAS, eu já falei da APAS aqui no início do programa. Essa pergunta ia ficar para o final, mas já te faço agora, já que ela foi o ponto de virada, a mola propulsora para vocês ganharem um alcance nacional. Realmente as pessoas não valorizam essas ações de marketing em feiras e acham muito caro até para estar lá. Então me diga uma coisa, você já falou que para você foi o ponto de virada, né? Qual que é a métrica que uma empresa hoje ela tem que ter? O que que ela tem que medir, dizer assim, poxa, chegou o meu momento de participar de uma feira. Existe um requisito básico? O que que você dá de conselho para quem ainda não participa? Bom, a maioria das pessoas, Manu, que eu acho que eu acompanho isso, até porque eu tenho bastante amigos empresários, eles, por exemplo, eles fazem um evento, eles levam o talão de pedido, achando que naquele evento, quando ele for lá, ele vai fechar 10, 20, 30, 50 clientes. Não é assim que funciona. Eu fiz a primeira Feira Apas, eu não fechei nenhum cliente, mas eu plantei uma sementinha no coração de todo mundo e falei: "Olha, eu estou chegando e eu estou aqui". E até hoje, acabei de sair da Feira Apas, foi agora semana passada. Aí, para o que que ela serviu? Ela não serviu para mim levar o meu talão de notas e abrir mais clientes, ela serviu para mim continuar fidelizando meus clientes, continuar mostrando para o mercado, né, que: "Olha, eu estou aqui, eu estou presente". E é um trabalho de formiguinha. Bom, você vai lançar uma empresa, você precisa que o mercado a conheça, você precisa que o mercado lembre, o que que é a tua empresa. E você tem que procurar, por exemplo, por que a MM Foods participa da APAS? Eu participo da APAS porque o meu maior número de clientes é o supermercado. E a APAS é a Associação Paulista de Supermercados. Então, esse é o padrão de feira que eu tenho que estar. Mas, por exemplo, você abre uma empresa de representação de vinho. Aonde tiver vinho, você tem que estar lá, você tem que criar eventos. Por exemplo, eu faço muito eventos também. Há um tempo atrás aqui, eu fiz um evento dentro da base aérea aqui de Guarulhos, que foi a noite de queijos e vinhos. Então, quer dizer, eu peguei um parceiro de vinho, ele foi lá, aí lá estava o dono de várias redes, que eu não vou, se eu ficar citando, se eu não posso esquecer de algum aqui, mas estava o dono de várias redes, aonde todo o vinho do evento foi doado para que seja consumido no momento. Então eu falo assim: "Nossa, Marcelo, mas foi quanto? 10, 20 caixas de vinho? Que investimento". Sim,
mas todo mundo tomou seu vinho, todo mundo recebeu seu cartãozinho, e mais cedo ou mais tarde alguém vai te ligar, ou você já vai ficar conhecido. Então a métrica é o quê? A métrica é tudo que sobrar, tudo aquilo que puder investir, invista. Eu sou a prova viva que foi o que você falou, festival gastronômico. Quantos anos eu estou com você nesse evento maravilhoso que você faz de uma repercussão muito grande e é um trabalho muito sério. E vamos lá, e muitas vezes o pessoal que vai nesse evento, 2 ou 3 pessoas tá nesse evento, pode ser as que vão comprar pão congelado, porque talvez uma tem uma venda, outra tem uma padaria, outra tem um mercado. Mas às vezes a grande maioria não tem, mas não importa, porque um fala para o outro. A gente não tem que esperar só falar da empresa para gente para quem pode consumir, todo mundo tem que saber que a mente existe, porque não tem propaganda melhor do que a boca a boca. O cara tem um mercadinho, aí ele conhece o amigo dele, fala: "Pô, eu não aguento mais meu padeiro". "Não, espera aí, eu tenho o telefone de um amigo meu que é gente boa pra caramba, o Marcelo, tó, liga pra ele". E eu cresci assim. A métrica é o quê? Se você for doido, tiver vontade mesmo de crescer, não tiver dó de investir, não, eu costumo dizer, eu tive que dar muito, eu dei muito, eu investi muito, como algumas pessoas que vinham o que eu estava fazendo me chamavam de louco: "Marcelo é louco, meu. Olha o que ele está gastando, olha esse evento que ele está fazendo, para que ele está fazendo isso, para que". Então eu vejo que a grande maioria acha que isso é loucura, mano, mas não é loucura não, é o é muitas vezes dei pão, muitas vezes dei esfirra, muitas vezes dei isso, aquilo, e coloquei lá uma plaquinha MM, mostrei que eu estava no mercado. Muita gente me chamou de doido, mas olha eu aqui, ó. Em 9 anos eu ultrapassei empresas que têm 10, que têm 12, que têm 15. Hoje eu sou a maior, eu estou entre as maiores empresas. E a receita foi isso, lógico, é Deus na frente sempre, né, competência, vontade de trabalhar. Mas ok, você não quer crescer, fica quietinho, fica no seu cantinho. Agora, você quer crescer, prepara a tua produção e sai fazendo ação. Vai, enfia a tua empresa em tudo o que é lugar que você pode imaginar. Até em Fórmula 1, você consegue? Ah, mas eu vendo produto de limpeza. Põe na Fórmula 1, entendeu? É isso aí, é colocar o nome, espalhar o nome em todo lugar que é possível que você puder espalhar. E você tocou num ponto importante, além de espalhar o nome, de estar posicionando a tua marca em tudo quanto é evento, em ações, e sejam elas sociais ou não, porque você realmente ajuda muita gente, e está em eventos grandes de negócio para gerar negócio, né? E você sabe dividir muito bem isso, né? Mas você também investiu Sim. em tecnologias avançadas de ultracongelamento, você investiu num portfólio de produtos muito diferenciado, que atende desde pequenas padarias, padarias internas dentro de mercearias, até grandes supermercados, grandes redes, atacadistas, né. Como fazer tudo isso sem perder esse gostinho artesanal no produto, porque eu experimento todos os produtos, conheço de perto e sei a excelência que vocês têm. Eu acho que o maior ensinamento que eu tive foi dentro da minha própria loja, né. Eu eu hoje vendo para o supermercadista, mas eu já fui supermercadista. Então eu sei qual que são os anseios, o que ele deseja, o que ele espera, então eu fui em busca de trazer todas essas soluções. Tem até um cliente meu, eu vou até falar o nome dele, que ele me deu autorização para sempre falar o nome dele, ele chama Zé Eduardo, ele é da rede de supermercado Violeta. Ele virou para mim e falou: "Marcelo, vocês não são só mais uma empresa de pães congelados, vocês são a maior empresa de soluções para o setor de padaria da loja". Costumo dizer na minha palestra, mano, que a gente não tem mais zona de conforto, tá? Você acaba de achar um diferencial no mercado, aí você cria, implanta e põe para rodar. Você já tem que estar procurando outro, você tem que estar sempre se inovando. Tive que me adaptar muito. Eu saí de um ramo que era um supermercadinho onde eu tinha 4 funcionários, um supermercadinho pequenininho de bairro, e hoje eu estou perto de 1.000 funcionários. Eu era uma pessoa centralizadora, então eu busquei muito apoio também, palestras, eu busquei muito apoio em vídeos motivacionais, conversei muito com donos de outras empresas, né, empresas que já eram maiores que a minha, de outros segmentos, e eu falava: "Meu Deus, eu com 4 funcionários no meu mercadinho, eu quase ficava doido. Como que um dia eu vou conseguir ter uma empresa com 500, 1.000 e consigo tocar?". Então eu falo, todo empresário, procurem palestras, procurem conhecimento, façam cursos. Não é fácil ser empresário no Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Não é fácil. Hoje eu comecei com uma planta, estou até aqui na zona norte de São Paulo. Hoje eu tenho mais 3 plantas, tenho uma em Mariporã,
uma em Bragança e uma em Contagem, Minas Gerais. Atendo São Paulo, toda a região de São Paulo, interior, Rio de Janeiro, Minas e Bahia. E estamos cada vez mais Uau! ampliando o nosso foco, né? Mas para quem começou numa empresinha pequena, para mim, eu não acreditava que ia chegar onde eu cheguei, né? Não imaginava quando eu comecei isso aqui junto com o meu irmão Marcos, né? Por isso que é MM, Marcelo e Marcos. Não Um imaginei grande que a gente ia abraço ao chegar. Marcos também. Assim, aí o que eu falo para todo mundo, o recado que eu deixo para todo mundo: não percam a sua essência, não percam. O dinheiro é bom, mas o dinheiro é consequência do trabalho. Se mantenham com o pé no chão. Hoje, grande parte dos clientes que eu abro, não só pela qualidade do nosso produto e eficiência da nossa empresa, mas também o Marcelo, sim, o Marcelo hoje veste muito a cara da empresa, o Marcelo hoje é mais a MM, então sou uma pessoa que sou muito querida dentro do varejo, mas por quê? Porque sempre me mantive a mesma pessoa, sempre o mesmo tratamento, e eu tenho o prazer de ajudar, né? Eu, semana passada, mano, até uma curiosidade, abriu aqui na nossa cidade vizinha, Guarulhos, um curso para as escolas públicas que é sobre empreendedorismo. E eu tive a possibilidade de estar dando uma palestra e pegando no pé da criançada, para eles entenderem que nada é fácil, nada cai do céu e que eles têm que se dedicar muito se um dia eles quiserem chegar numa posição. E que todo mundo, se tiver vontade e desejo e um sonho, ele consegue chegar, não pode desistir. É que as pessoas, às vezes, no primeiro grande problema que aparece na vida, eles jogam a toalha, né? E a gente não deve jogar a toalha, a gente deve acreditar, fé em Deus, se erguer de novo, limpar o joelho e continuar, e vamos embora. É Então, isso agora, aí. até palestrando em escola pública, eu estou palestrando para dar um apoio para essa nossa nova juventude que vem aí, para que ele se torne algum empreendedor, como você, né, Manu? Eu conheço bem a sua história, sei o tanto que você se dedica, o quanto que você busca tá sempre dentro do mercado, dentro de coisas importantes dentro da sociedade. Parabéns, viu, Manu? Eu acho que Muito eu sou um obrigada artista mesmo. eu sou um artista da onde eu saí, da onde eu cheguei, mas você também é um artista para chegar onde você chegou. Fico muito É verdade, lisonjeado somos, por meu você. amigo, porque é Somos, uma luta somos. diária, e se as pessoas entenderem isso, elas não param, né? Elas vão entender que, Sim, assim, tudo acontece, porque a gente está vivendo um processo, né? Só que a gente não pode sim, travar esse processo. Várias coisas ruins acontecem no meio do caminho e a gente tem que se renovar, tem que seguir em frente, é isso mesmo. Nós não somos nem melhores nem piores que ninguém, então não temos que ser com privilegiados. certeza. Coisas ruins chegam para a gente também, mas o que que importa? Sim, Como a gente vai reagir a elas, né? Você é um sim, vitorioso e me inspira muito essa questão de você se preocupar em levar isso para outros jovens que não têm sim. acesso a estudo, formação, que acha que não nasceu para empreender. Isso com certeza você vai modificar a vida de milhares de pessoas. Parabéns por mais essa iniciativa. Eu não contei aqui ainda que, além de todos os projetos que o Marcelo está, que, bom, você sabe que esse programa, a abertura é MM Foods, né? Você é o nosso apoiador aqui Sim. do Representação, apoia essa força que movimenta o país, né? Que é a representação comercial, a indústria, os distribuidores, o comércio. Mas, além disso, o Marcelo está comigo em outro projeto, que é o do Grupo Renascença, onde nós distribuímos 800 sacolas de Natal para as crianças da região da Serra do Dibe, uma região precária ali de Mariporã, e que o Marcelo está em todos os anos nos doando esfirra, pães, lanches, enfim. Ele faz a festa acontecer junto com a gente. Então, assim, é um privilégio te receber aqui, porque mais do que empresário, você é um ser humano que não tem medida, tá? Agora, vamos falar de negócio. Um distribuidor que está Agora, assistindo esse programa aqui agora, ele ainda não trabalha, não atua com os produtos da MM Foods, está perdendo dinheiro, porque com certeza os vendedores dele sim. venderiam muito mais trabalhando com a linha toda que vocês oferecem. E eu sei que vocês, além de tudo isso, investe nesse pequeno distribuidor, investe nesse empreendedor, porque vocês até oferecem aparelhos em comodato para proporcionar que ele realmente coloque sua operação para funcionar. Conta mais para a gente sobre isso, para quem está assistindo e quer ser um distribuidor ou instalar sua própria padaria dentro da mercearia, como que faz? Na verdade, o nosso trabalho funciona da seguinte maneira, Manu.
não tem por que a pessoa não colocar, ela não tem gasto nenhum para começar a ter pão dentro da mercearia ou da lojinha dela. Uma coisa importante que você falou, eu vim de pequeno, então eu valorizo muito o pequeno. O grande é importante? Claro, o grande me traz nome, eu poder chegar numa negociação e falar que eu atendo redes como o Açaí, como o Grupo Pão de Açúcar. Hoje acabei atrasando um pouquinho, porque eu fui inaugurar uma loja do Roldão e os diretores pediram para me instalar presente. São importantes, mas a mesma tratativa que eu tenho com o grande, eu tenho com os pequenos. Porque eu fui muito pequeno, né, Manu? Quando eu praticamente tinha meus 18 anos, eu comecei a trabalhar com os 14. Mas com meus 18 anos, foi uma fase difícil da minha vida, que foi quando meu pai acabou separando uma sociedade que ele tinha, meu pai acabou quebrando, e eu fiquei com aquele mercadinho pequeno para tentar levantar. Consegui levantar, graças a Deus, mas era um mercado pequeno, e às vezes tinha algumas empresas que não davam importância para a gente. Isso me chateava bastante, sabia? Eu até tinha um ditado que eu falava, uma coisa que eu comentava era assim: puxa vida, como que eu vou ficar grande se o pessoal só dá valor para quem já é grande? Então eu vou continuar pequeno e vou morrer pequeno. Era uma coisa que eu me queixava bastante. Então hoje a MM, ela atende com o mesmo carinho a grande quanto o pequeno. Eu não faço distinção. Eu vou em todas as lojas, eu visito o meu cliente pequeno, o grande, não importa, né? A gente não perdeu a nossa essência. Foi o que eu te falei agora há pouco. A gente não pode perder a nossa essência. E uma curiosidade, meus representantes, falando em representações, né? Meus representantes são os mesmos de quando eu comecei. Olha que Eu nunca legal. nenhum foi, mas isso é trabalhar com decência, se colocar no lugar da outra pessoa e trabalhar de forma honesta. Nunca tentando, ser mais esperto ou puxar o tapete, não, não. Eu comecei com um número de representantes e a MM Foods se tornou uma das maiores com o mesmo número de representantes. Eu não tenho nem a mais, nem a menos. O número que eu comecei quando a MM nasceu são os mesmos até hoje. Nenhum saiu e eu nunca precisei colocar um novo, porque todos são muito competentes, estão comigo desde, como eu costumo dizer, somos uma família. Começaram junto comigo o projeto e estão comigo até hoje, né? E voltando agora à sua pergunta, que eu fui um pouco mais longe, todo equipamento que a loja precisa para estar tendo pão francês, o pão de queijo, a baguete, o pão de milho, o pão de coco, toda a linha enorme que a gente coloca o forno, que ele vai assar, a gente coloca aquele armário, a gente coloca as assadeiras, a gente coloca o freezer para quando a gente for entregar o pão congelado. Então, todo equipamento que ele precisa para ter pão na loja, a gente entrega para ele no regime de comodato. Enquanto ele estiver trabalhando com a gente, o equipamento está lá tranquilo. E damos treinamento para todos os funcionários que a loja quiser. Por exemplo, eu tenho esse menino, eu quero que ele trabalhe no setor de padaria. A gente tem uma equipe, hoje a gente tem mais de, acho que estamos em 160 carros na rua, dando treinamento, entendeu? E passando todo dia nas lojas que a gente atende para ver se está tudo bem, se está tudo tranquilo, se precisa de alguma coisa. Então, hoje, fora o trabalho que a gente tem aqui, produzindo o pão ainda de uma forma artesanal, a gente tem mais uma equipe enorme, quase o mesmo tanto que eu tenho na parte interna, eu tenho externa, visitando as lojas que atendem, que trabalham com a gente para poder dar dando aquele apoio, ver se precisa de ajuda. De repente, um funcionário que a gente tinha treinado saiu da loja, um novo, então eu tenho toda essa equipe na loja. Então, ele só não coloca pão na loja dele se ele. É isso, ele tem todas as ferramentas e com certeza a melhor opção para todos os distribuidores, Foods, essa linha de produtos incrível, representantes comerciais que estão desde o início e conhecem a história e a trajetória do Marcelo, do Marcos e da Foods. Meu amigo, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Para mim, uma grande honra, Isso, porque mano. você realmente é um amigo de jornada, né? Foram inúmeros Sim, projetos utilizando, engrandecendo os meus projetos com a marca Foods. Em tudo você nos apoia, sempre ali, pronto a estender a mão, fazer a coisa acontecer, fazer girar. E isso é por isso que você tem sucesso, não poderia ser diferente, porque a roda ela só gira dessa maneira, né? Você faz aqui, você recebe e você é esse cara muito merecedor de tudo que você tem recebido, obrigado. tá? Cresça cada vez mais, que a APAS te traga muito sucesso neste ano de 2025, porque acabou de encerrar uma feira, né? Tomara que ótimos, Sim, excelentes negócios tenham saído dali. Os pequenos também vão entrar na rede social @mmfoodsoficial, não é isso? isso.
Perfeito. E entrar em contato com a MM Foods, saber como você consegue colocar a tua padaria dentro da tua mercearia, do teu supermercadinho, ou você distribuidor que quer apenas completar o teu leque de produtos, ser um distribuidor dos produtos MM Foods, conversa com a MM Foods e saiba como, tá? Mais uma vez, Aí. gratidão por ceder o teu tempo, que é precioso. E também Nada. para aqueles que precisam levar conteúdo para a empresa numa convenção de vendas, de representante de empreendedorismo, chamem o Marcelo, Beleza. ele tem essas palestras, né? Tem feito no Brasil Sim. inteiro, com muito sucesso e com certeza vai agregar na vida de todos os profissionais da tua empresa. Obrigada, meu Nós querido. agregamos, né? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Sei da sua história, sei da sua batalha, sei da sua competência também. Parabéns, sucesso. E vou voltar a dizer aquilo que eu sempre disse. Mano, a MM Foods está aqui para o que você precisar. Você sempre acreditou no projeto da gente, sempre tentou me ajudar também, sempre me deu apoio. É o que eu falo. Saia, levante da cadeira, levante do sofá, faça relacionamento. Relacionamento é muito importante. Relacionamento abre portas, pode não abrir hoje, mas um dia vai abrir. Por isso, a minha até esqueci de falar, sou diretor da Escola de Samba Luiz de Vila Maria, sou vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, dentre outras coisas que faço aí, tudo para criar relacionamento. E crio eventos de relacionamento também, onde eu linko a pessoa que produz e aquela que tem interesse em comprar para ajudar as pessoas a fazer negócio. É por isso que vocês Maravilha? têm que seguir, sigam o MM Foods Oficial para ficar por dentro de tudo isso e também começar a participar, fazer seu networking. Networking é mais valioso que petróleo. Marcelo Com é prova certeza, disso. com certeza. Muito obrigada. Até a Obrigado. próxima, meu amigo. Deus abençoe. Sucesso, viu? Sucesso. Entrevista sensacional, repleta de conteúdo e inspiração para você que também tem o sonho de se tornar um empreendedor e construir uma marca forte e sólida, como é a MM Foods. Muito obrigada novamente ao Marcelo Alves por ceder o tempo dele e estar aqui conosco. Pessoal, nós vamos chegando ao fim, mas antes eu preciso mostrar uma iniciativa muito importante do Core Rio de Janeiro. Eles estão com o Core Rio de Janeiro itinerante, indo até municípios do Rio para prestar instrução, capacitação e também atualizações de registro para o representante comercial. E nos dias 14 e 15, eles estiveram em Volta Redonda. Vamos dar uma olhadinha como foi. Uma iniciativa do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio, o CORE, vai estar em Volta Redonda amanhã e quinta-feira. Vamos conversar ao vivo com Giovanni Rossini, que tem a programação do evento. Giovanni. Pessoal, esse evento busca aproximar o Conselho Regional dos representantes comerciais aqui da região com uma série de ações. Então, a gente tem atendimentos, orientações jurídicas, palestra também com o presidente do Conselho e uma capacitação em contabilidade. Já na quinta-feira, isso amanhã, na quinta-feira serão realizados atendimentos aos representantes comerciais de registro jurídico e fiscalização. Bom, para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Marcelo Martino, que é o presidente do Conselho Regional. Vamos acompanhar as informações. Eu venho fazer um convite a todos os representantes de Volta Redonda, onde estaremos pela primeira vez em 60 anos no auditório da UF, no dia 14 e 15 de maio. Somos um conselho que regulamenta a profissão do representante comercial. Estaremos aí com toda a nossa equipe para tirar dúvidas, carteiras, débitos e palestras de contabilidade e um bate-papo comigo diretamente, dando explicações, qualquer dúvida que vocês tiverem. Até lá, um abraço em todos, conto com vocês. Então é isso, orientação, informações, acompanhamento jurídico, capacitação, tudo isso de graça, como o Marcelo destacou, no auditório da UF, campus Aterrado, amanhã a partir das 3 da tarde e no dia 15 a partir das 10 da manhã. Inscrições, aí na sua tela o endereço www.core-rj.org.br. Só volto contigo. Muito importante que seja uma inspiração para todos os cores do Brasil. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas eu te encontro na próxima quinta-feira, às 18h30. Até lá!
Música